você pode explicar um pouco mais essa colocação sua, sujeitos, curadores do próprio conhecimento e conhecedores coletivos inteligentes, onde há uma aprendizagem desterritorializada e interativa? São palavrinhas que todas juntas geram uma dúvida muito grande, eu acho, ou uma dificuldade de compreensão. Na verdade, assim, quando a gente pensa numa construção colaborativa, né, nós até comentamos isso, né, a gente pensa numa visão muito, às vezes, romântica da colaboração, né, que são várias pessoas em um conjunto, imbuídas do mesmo projeto, trabalhando numa sistemática muito harmônica nessa primeira, em busca do resultado desse projeto. O que acontece é que nas redes sociais, principalmente as redes online, digitais, como a gente queira, ou virtuais, como a gente queira chamar, elas têm uma questão que é interessante. Ela é individual e coletiva ao mesmo tempo, e uma utiliza do outro caráter para se alimentar. Então, o que acaba acontecendo é que você tem, imaginando um triângulo, né? Você tem a ideia de colaboração, e aí você vai ter projetos individuais e projetos coletivos, projetos em grupo que têm um objetivo comum, ou projetos individuais que se valem do coletivo da rede para, numa perspectiva diferente, um pouco de colaboração, construir as suas demandas, interagir, buscar informações, trocar ideias, mas na perspectiva do processo autônomo individual, né? Que eu chamo de uma rede solidária. Ou seja, um exemplo, quando eu estava fazendo doutorado, eu fui buscar vários trabalhos nessa área e havia um pesquisador que fez um projeto de tese dele se utilizando dos contatos que ele tinha no Twitter. Então, essa era uma rede solidária, ela não era coautora no sentido estrito da palavra da tese de doutorado dele, mas todas as dúvidas, as necessidades de ampliação de conhecimento, de busca de outras fontes, ele ia nessa rede composta do seu Twitter e buscava ali, jogava as perguntas, jogava as necessidades e as pessoas iam devolvendo para ele informações, indicações que colaboraram para a construção da tese dele. Então, nesse aspecto, se a gente pensar na rede, ela está funcionando de uma maneira solidária, né? Ela não é autora daquele projeto, ela não está como parte dele, mas ela contribui nessa relação de expansão, de convergência e expansão de conhecimento que uma rede propicia, né? Por outro lado, a gente tem sim projetos que são de cunho comum, construídos a partir de um grupo, de uma comunidade, enfim, que aí você tem aquilo que eu chamo de uma rede partidária, ou seja, que toma a direção de um projeto comum, né? E aí você vai tendo essa relação de conexão, de curadoria, acontecendo ora individualmente, quando eu vou lá e imponho nessa rede as informações que eu garimpei, que eu tenho conhecimento, os dados que eu trouxe de alguma outra rede, por exemplo, porque a rede, e isso é extremamente importante, a rede, ao contrário de uma comunidade, não tem as suas bordas, as suas fronteiras definidas. Ela é rede justamente por conta disso, porque ela vai se conectando a outros pontos e a outros pontos, às vezes de forma individual, às vezes por conta do grupo, às vezes quando você entra em um novo grupo, você conhece novos pontos de atenção e aí você vai realimentando a sua própria rede e a rede onde você está. A comunidade, ela tem esse caráter mais fechado em algum aspecto e normalmente tem uma mediação mais atribuída, digamos assim, né? Enquanto na rede você tem uma mediação aberta, ou seja, todos aqueles interagentes que eu comentei na pergunta anterior são mediadores, inclusive a própria máquina, né? O próprio software, a própria rede. Então, quando eu uso essa palavra, essa frase gigante aí, o que eu estou querendo dizer é que nós temos um exercício individual e coletivo de busca dos dados, das informações, das relações que vão ser trocadas na rede, né? Portanto, eu uso essa ideia de curadoria, né? A origem da palavra curadoria é muito interessante, que é cuidar de, né? Mas, na verdade, o que ela tem por trás, né? Lá no século XIX, quando começam a ter essa ideia de curadoria, começa a crescer, ela vem da ideia de preservação, né?
ou seja, você escolhia fazer uma seleção de elementos, uma obra de arte, um conjunto de obras de arte ou de livros, e você tratava da preservação daquilo. É somente no século XX que vem a ideia de exibição, né? E aí você pode usar esse termo, e ele hoje é muito utilizado em outras áreas, porque ele vem dessa ideia de eu tenho uma série de elementos que eu vou fazer um primeiro olhar de seleção, de observação dos conjuntos, e aí eu vou fazer uma seleção, eu vou organizá-los, e aí eu vou disponibilizá-los. É nesse sentido que a gente apropria a palavra curadoria para a ideia de rede. Então, eu acho que dessa maneira talvez eu tenha deixado um pouquinho, né, mais claro, mas tem algumas outras questões que eu acho importante. Se você me permitir, eu até vou ler aqui um pequeno trecho de dois autores, que se chama Cole e Moreneu, que são muito interessantes, porque eles falam o seguinte, né, que o indivíduo deve ser capaz de reestruturar de formas, muitas vezes diversas, seu conhecimento em respostas às características fortemente mutáveis e singulares das situações e problemas que enfrentam. Isso é quase um mantra para a vida, né? Mas ele funciona muito bem para a rede. Então, é essa ideia de você estar sempre retornando, reformulando, revisitando, reorganizando a partir da própria movimento da rede, porque a rede não é algo estático, não é algo que cristaliza aquele conhecimento que ali está sendo posto, e que, inclusive, não é nem um conhecimento completo, estruturado, sistematizado. Ele é um espaço dinâmico dessa relação e, portanto, ele acaba tendo alguns elementos que eu acho que são extremamente importantes, que é a ideia de interdependência, né, de imprevisibilidade, de informação e excesso de informação. Numa rede você joga muitas coisas e aí você tem ruídos, inclusive, você precisa... E aí a curadoria entra nessa sistematização, o que é importante, o que não é, para mim, para o grupo, para o projeto, enfim, aquilo que a gente está trabalhando. Você tem uma rapidez nos processos. A gente pode talvez jogar a ideia de que a comunidade é mais lenta nesse sentido, ela sistematiza mais, ela organiza mais. A rede não, ela tem uma dinâmica muito mais veloz nesse sentido, né? E aí você cai numa questão que é importante, que é a possibilidade da escassez de espaços e tempos de reflexão. Então, isso vai acontecer na comunidade, talvez mais do que na rede, né? A rede ela vai tendo essa transformação exagerada de coordenadas de espaço, de tempo, de links, de conexões. Então, você coloca um link lá, alguém clica naquilo, abre uma outra informação e aí ela vai se modificando. Eu lembro que na época da tese, quando eu estava analisando os dados, né, eu analisei muitos posts do Facebook, por exemplo. Não no seu conteúdo, mas no seu formato, na sua forma de ser colocado ali e que relevância ele tinha. E dava para observar que talvez o post mais longo durava 10 segundos, 15 segundos, e ele caía no esquecimento porque o assunto já tinha sido levado para outras, né, relações. Por outro lado, faltou só a palavrinha interatividade nesse contexto, né? A gente pode pensar o seguinte: interação é algo que vem lá desde sempre, né? Desde a questão do homem com ele mesmo, né? E com a relação com outro indivíduo. Alguns pensadores, alguns teóricos dizem que interatividade é uma palavra do século XX, que vem dar conta desta interação mediada por algum outro elemento. No nosso caso, um elemento digital, o espaço online, esse tipo de contexto, né? E que a interatividade, ela não prescinde da linearidade, da questão início, começo, meio e fim, né? Ela de uma maneira, vamos dizer, um pouco mais caótica, mais desorganizada em um primeiro momento, né? E ela exige, de novo, né, a participação de todos os agentes, né? Em uma relação de interação, se a gente for esmiuçar muito, você pode ter elementos passivos, você pode ter sujeitos passivos naquela interação. Por exemplo, nós fazendo um discurso, muitas vezes a plateia desse discurso não interfere no discurso, normalmente não interfere, né? Agora, na questão da interatividade, essa interferência sempre existe, não existe
agente passivo dentro de uma relação de interatividade, em todo sentido. O contexto, os sentidos, o contexto em que se está, os elementos tecnológicos que atuam para que aquela interatividade aconteça e os indivíduos, os sujeitos que estão ali colocados. Então, eu acho que dessa maneira talvez dê para entender por que eu falei, né, de uma curadoria que leva em consideração o não território também. Né? A ideia de que você está constantemente em trânsito. Né? As redes, elas trabalham com essa transitoriedade. Então, não há um território delimitado, nem de uma forma explícita e nem de uma forma simbólica.